noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós seguimos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no final do capítulo 2, cujo título é Meu Reino Não é Deste Mundo. O subtítulo, Uma Realeza Terrestre, é a instrução dos Espíritos. E hoje nós vamos falar sobre o relato de uma rainha lá no plano espiritual. Essa rainha relata qual a realidade ela encontrou no plano espiritual. Pedi minha irmã Paulinha para começar a sua oratória, a sua leitura, para que possamos uma realeza terrestre. Uma rainha de França, Havre, 1863. Quem melhor do que eu pudera compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre. Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei, porque não eram de um sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Bom, meus irmãos, é necessário nós entendermos que os reis e rainhas, eles se achavam, se intitulavam como escolhidos de Deus. Não só eles, mas como também os súditos. Nesta realeza terrestre, que era uma realeza emprestada, já que o homem, quando aqui chega,
Vamos primeiro fazer uma correçãozinha para a gente direcionar a nossa palestra. A palestra passada eu falo da encarnação, planejamento da encarnação. A realidade é o planejamento da reencarnação, é o planejamento reencarnatório. Nós já fizemos a nossa primeira correção. Se não tiver correção, não sou eu, né? E a segunda correção, quando eu falo a parábola de Marta e Maria, na realidade não é uma parábola, é uma passagem, aquilo realmente aconteceu. Como este relato desta rainha aqui, que estamos falando agora, é um relato real. Há os que dizem que esta rainha é Maria Antonieta, de França, mas enfim, isso para nós pouco importa. O que para nós é importante é sabermos que esta realeza é dado, é emprestado no planejamento reencarnatório. Ou seja, a tarefa de reencarnar na riqueza pode parecer para alguns que é muito fácil, porém, entretanto, contudo, não é. É dito que na tarefa de estar rico, de ter a riqueza, é muito mais difícil do que estar encarnado na pobreza. A princípio, ouvindo assim, parece estranho. Antes de eu começar a estudar a doutrina, eu achava que era mais difícil ser pobre numa encarnação do que ser rico. Porém, estudando, a gente vê que não é bem assim. Então, esta rainha reencarna, este espírito reencarna como rainha, tem todas as facilidades, porém, tem uma série de responsabilidades com esta riqueza. Quais as responsabilidades? Justiça, igualdade, liberdade, impulsionar a sociedade da sua época, fazer com que todo aquilo que lhe foi dado, todas as ferramentas que lhe foi dado por Deus, trouxesse algum benefício, pudesse impulsionar de alguma forma. Nós vemos que algumas figuras, de alguma forma, impulsionam a sociedade e a humanidade. Químicos, físicos, descobrem coisas, inventores inventam coisas que servem para toda a humanidade, toda a sociedade da sua época. Esses aí estão empregando aquilo que lhe foi proporcionado para o bem comum, não diferente dos reis e rainhas. Ao contrário, o que eles faziam? Em sua maioria esmagadora, eles se utilizavam desse reinado para coisas fúteis, para viver sobre a exploração do seu próximo, não empregavam o que tinham em benefício de ninguém. Então não é surpresa que ao desencarnar, ele não levaria nada daquilo ali, porque não se leva nada com relação à riqueza, com relação a bens materiais. Nós sempre falamos aqui, sempre vamos falar, não se leva isso para o plano espiritual, e ao chegar no plano espiritual, ela se dá conta de que não tem nada daquilo ali. E tem uma parte aqui que é muito interessante, e eu vou fazer uma pequena leitura e eu vou comentando aqui. Passavam suas vidas, na maioria esmagadora das vezes, desfrutando de algo que lhe foi emprestado, vidas entregues ao excesso e futilidades. E ainda pior, muitos tinham uma crueldade que faziam com que eles buscassem conquistar outros povos, faziam guerras, provocavam a morte de várias pessoas. Então, obviamente, que esse espírito, quando ele chega no plano espiritual, ele chega com uma dívida imensa. E a realidade que ele vai encontrar lá não vai ser uma realidade
que ele estava desfrutando aqui na Terra. Pelo contrário, vai ser uma realidade bem diferente do que ele achava que encontraria. E nós já falamos aqui de outra vez e vamos falar novamente. A sua mente, aquilo que você pensa, a sua casa mental, ela vai junto com você, não é assim, dona Paulinha? Então você chega lá desta forma. Sim. E como nós podemos trazer para nós esta realidade que foi descrita por esta rainha? Como é que nós podemos trazer para nós? Tem alguma coisa que pode trazer para nós? Vamos lá. Yasmin, gosto sempre de começar com você. Tem como trazer alguma coisa? Reformule a pergunta. Fale mais alto. Reformule a pergunta. Não entendi? Reformule a pergunta. Reformular a pergunta? É. O que a Paulinha acabou de ler aqui sobre a realidade que esta rainha viveu. Como ela viveu no plano físico, como ela chegou no plano espiritual. O que nós podemos trazer para nós? Dá para fazer uma análise sobre isso daí? Isso, vamos lá. Não, tinha a oportunidade de fazer algo impactante na vida de muitas pessoas, não fez. A mesma coisa nós. Nós temos a oportunidade de fazer algo pelo próximo, ou até mesmo melhorar a vida dos nossos parentes e ajudar as outras pessoas ali no nosso convívio, com humildade, né, caridade. E aí muitas das vezes a gente perde essa oportunidade. Quando a gente desencarna, a mesma sintonia que a gente tem hoje em dia, o que a gente faz, a gente vai encontrar lá. Então vamos lá. Se você tem um tempo, se você tem a disponibilidade e pode ouvir alguém, pode pelo menos compartilhar aquela dor, ser solidário àquela dor. Porque se a gente coloca a rainha aqui, aí talvez a gente pense assim, mas eu não tenho riqueza nenhuma. O que eu tenho, eu aplico dentro das minhas necessidades. Mas nós não estamos falando, o problema não está na riqueza, tá, pessoal? O problema não está na riqueza, não está no que ela tinha, não está. Foi da forma como ela desfrutou essas riquezas, foi na forma como ela cuidou daqueles que estavam à sua volta. Não foi a riqueza. Por isso, o mau uso da riqueza. Muito bem, não, Marcos. E aí, o que nós podemos trazer para nós? Nós estamos aqui num período transitório, num corpo emprestado, estando em uma encarnação, para quê? Alguém sabe qual é o propósito de uma encarnação? Para a gente começar a entender o que nós fazemos nesta casa, correção, no lar de Irmã Dulce. Propósito da reencarnação? É o quê? Qual é o propósito? Qual é o propósito? Evolução. Evolução. E como é que se evolui? Passando por provas. Passando por provas. Sim, só isso? Passando por provas? Melhorando. Pronto. Melhorando. O que mais, Manel? Reforma íntima. Reforma íntima. Manel sorriu. Paciência. Paciência. O que mais? Vamos lá, pessoal. Aproveitando as oportunidades que a gente dá, tanto para o nosso melhoramento, quanto também para fazer acontecer melhorar a vida de alguém. Não é tirar de você para dar, mas dividir o que você tem para ajudar o próximo. A vida ela oferece muitas oportunidades todos os dias de aprendermos diante daquilo e também de poder ser útil ao nosso irmão, ao nosso próximo. E aí a reencarnação ela serve também para a gente resolver certas pendências que a gente deixou de fazer na reencarnação passada. Vamos tentar dar continuidade nessa nova reencarnação. E assim a gente vai aproveitando as oportunidades que a vida nos oferece. E evoluir. Então vamos lá. Nós, muitas das vezes ali na cabine, nos deparamos com pessoas que vêm aqui, elas não vêm para si. Elas vêm para pedir por um filho,
por um irmão, pelo esposo, pela esposa. Na verdade, as esposas vêm mais para pedir pelos esposos, tá, pessoal? Em geral, os esposos ficam meio que na zona de conforto, tá? Não é uma crítica, não. É uma constatação. Se a gente fizer ali uma pesquisa ali, as esposas ganham de capote aí dos esposos. Mas faz parte do processo. Vocês também terão a sua oportunidade de serem esposas, tá? Quem está hoje como homem vai ter a sua oportunidade de estar como mulher. Não fiquem chateados, mas esta é uma realidade. Que pelo menos para nós é o que acreditamos. O plano espiritual e reencarnação, viu? Isso, muito bem, Paulo. Vou tirar 10. E acontece isso. Vão pessoas ali pedir por outras pessoas. Isso é uma caridade. Isso é a caridade. É o que a pessoa pode oferecer. Chega um determinado momento que a pessoa já fez de tudo e o que ela pode oferecer é isso. É vir à casa espírita ou no centro, ou na igreja, no templo evangélico, onde quer que seja. Ela vai lá para pedir pelo outro. Quando ela faz isso, ela já fez de tudo, principalmente as mulheres. Ela já fez de tudo. Chega um momento que, hoje aconteceu um fato comigo, que uma pessoa que tem uma ideologia diferente da minha, me pediu uma opinião. Eu ia me abster de dar a minha opinião. Mas aí a gente estuda na terça-feira, não é isso, Ana Paula? Na terça-feira é Paulinha, na quinta-feira é Juliana Marta. Né? É isso? E a gente começa a compreender que esse ensinamento que nós recebemos, também podemos dizer que é um empréstimo de Deus. Lógico que tem o nosso esforço, merecimento, uma série de coisas. Mas aí eu pensei, eu não posso deixar de dar a minha opinião, já que eu já consigo compreender que a doutrina ela tem que estar acima das nossas ideologias, dos nossos pensamentos. E ele me pediu opinião, eu dei uma opinião sobre o assunto, eu não vou relatar aqui, para não ter polêmica, não. Eu dei opinião, e no final das contas ele relatou um fato que ele estava vivenciando, uma problemática lá familiar, e eu também, à luz da doutrina, consegui falar algumas coisas para ele, e pronto, ficou nisso. Não tivemos um embate, porque ele respeitou a minha ideologia, eu respeitei a dele, e pronto. Falamos só à luz da doutrina. E o que nós precisamos, na maioria das vezes, é colocarmos Cristo na frente, que é o nosso guia e modelo. Não é colocar esse ou aquela personalidade, que aliás de personalidade a gente já viu que quando chega lá não leva a nada, é uma pessoa como outra qualquer, com uma responsabilidade maior ainda do que muitos de nós. Só que muitas das vezes essas pessoas não se atentam para isso. Então vamos adiante. E tem uma coisa aqui que eu queria chamar a atenção, que eu vou pedir a Paulinha para dar aqui, que é assim, ó. Logo no início ela diz, o orgulho me perdeu sobre a terra, logo no início. O orgulho me perdeu sobre a terra. E aí, mais adiante diz assim, que humilhação, quando em lugar... Leia, por favor. Que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei, porque não eram de um sangue nobre. Ou seja, por que ela levou dessa realização? O que ela levou lá para o plano espiritual? Vamos lá. Vou perguntar para o Iô. Iô, o que ela levou? Tá aqui, ela diz aqui. Logo no início ela diz, né? O orgulho me perdeu sobre a terra. E ela fala lá em cima que humilhação, quando viu aqueles súditos acima, bem acima dela. O que ela levou? Orgulho. O orgulho. O orgulho a gente leva, tá? Aliás, principalmente, mas o orgulho é dito que é uma das últimas amarras que nós conseguimos nos libertar.
nos processos reencarnatórios. É um dos últimos, é o orgulho. Então, foi isso que ela levou, o orgulho. Então, vamos adiante. O mal, né? O mal, o bem, levamos o bem, mas também levamos o mal que fazemos. Porém, aquilo que nós conquistamos, o bem, ele está ali, é uma poupança. E aquele mal, você tem a oportunidade de se desfazer dele. Porque a lei é de amor, não é assim? Não é lei, não é de amor? Então vamos adiante. Se ela empregasse em favor do seu próximo, trazendo justiça, liberdade, auxiliando e alavancando, trazendo benefícios para aquela sociedade, para aquelas pessoas. Eu já li isso, já falei sobre isso, já comentei sobre isso, já, né? Já. Então vamos adiante, estou muito rápido. O seu despertar teria sido outro. O problema, e a gente já falou sobre isso também, o problema não está na riqueza. E a Marta já respondeu, eu acho que ela leu aqui, se não ver. Na violão, eu virei a página agora, estou brincando, vamos lá. O problema está no mau uso, a forma como ela empregou. Então vamos adiante. E aí, nós temos essa pergunta: de que vale o homem ganhar o mundo se perder sua alma? Não vale. Se o homem ganhar o mundo e perder sua alma, não adianta. Então vamos adiante. E o apóstolo Paulo, ele fala, entre aspas, com Deus. Pelo menos ele acha que está falando com Deus. Ele estava falando com Deus, mas não diretamente. Vamos polemizar. O apóstolo Paulo, nas Escrituras, está que ele fala com Deus e ele pede a Deus para tirar o espinho da sua carne. Aliás, ele pede 3 vezes a Deus. E a resposta que ele recebe é que ele confiasse em Deus, que ele andasse com Deus, que ele esquecesse desse espinho. E aí, para fechar, nós temos algumas perguntas aqui. Primeiro, o espinho que ainda não pôde ser retirado de Paulo. Alguém sabe me dizer por que esse espinho não pôde ser retirado ainda de Paulo? Vamos colocar para nós. Tem alguns espinhos em nós que não podem ainda ser retirados. Alguém sabe me dizer o porquê disso? Por que alguns espinhos não podem ainda ser retirados, como Paulo? Vamos lá, temos um lá no fundão. Sabia que o fundão não ia me faltar. Nós necessitamos da boca que haja mudança. Muito bem. Porque ainda algo tem que ser mudado. Pois então, todos aqueles que carregam consigo algum espinho, que não precisa dizer o nome do espinho, saibam que vocês necessitam desse espinho. Então vamos adiante. Temos uma resposta, vamos adiante. Eu consegui ler o que eu escrevi. E ele fala, porque eu não trouxe na íntegra essa passagem, mas ele diz assim, ele atribui esse espinho a Satanás, ao adversário. Ele atribui esse espinho ao adversário, a Satanás. Nós fazemos isso, nós atribuímos os espinhos que carregamos ao próximo. Hã? Agora não mais. Não, fale com firmeza. Antes eu Ah. o Satanás. Hoje em dia eu não acredito mais nada a ele. Pronto. Nem acredito que ele Menos uma coisa para Satanás. Vamos lá. E o restante aí? Atribui ainda para Satanás, para o adversário, para sogra não. Um vizinho, Para um amigo, um amigo. Então a gente
gente vê que Paulo, o sentimento dele é meio parecido conosco, né? E tem que ser assim. Porque Paulo não era santo. Temos um Paulo aqui. Então, Paulo era uma pessoa assim, ele atribuía a Satanás, não é isso? Não mais, né? Então vamos lá. A minha graça te basta. Por que Deus diz a ele, a minha graça te basta? O que a gente pode entender sobre a minha graça te basta? A minha graça te basta. Vamos recapitular. Ele pede para tirar esse espinho, ele reza lá, ora 3 meses. Deus responde a ele que a minha graça te basta. Ou seja, ele não se preocupasse com esse espinho. Paulo tinha uma tarefa, não tinha? Para fazer? Uma tarefa muito difícil, não tinha? Quando ele para para orar, rezar, pedir a Deus para tirar esse espinho, naquele momento ali, é bem provável, tá? É bem provável, não vou afirmar, que aquilo ali estava impedindo o trabalho de Paulo, que era um trabalho difícil de ser feito. Aquele espinho estava paralisando Paulo. E nós sempre falamos aqui, também sempre vamos continuar falando, que ter as dificuldades, ter as dores, é natural. O que não pode é ela paralisar. É ser algo que você não consiga mais ir adiante. Então, quando Deus diz para ele que bastava, era para que ele não parasse o seu trabalho, para que ele continuasse no trabalho. Alguém aqui já teve uma dor que paralisou, que impediu de fazer alguma coisa? Já teve? Já aconteceu isso com alguém? Já aconteceu comigo. Já aconteceu com alguém aqui? Hã? Já, Simone? Quem mais? Tem Paulo? Quem mais? Lá no fundão parece que não sai mais nada lá. Parece que para lá, parece que... Mas, fora de brincadeira, nós, por mais que tenham sido feitas uma série de coisas hoje, criados uma série de mecanismos para a sociedade se sentir mais confortável, parece que a sociedade se sente mais desconfortável. E eu conversando isso com esse meu companheiro de trabalho, e nós chegamos a essa conclusão, que tudo que se tem feito parece que se criou um desconforto maior para a sociedade. Com essa coisa de querer, né, enumerar, né, assim, classificar esses, aqueles, parece que se tornou mais desconfortável. Porém, nós que acreditamos na doutrina espírita, que acreditamos no mundo invisível, nós sabemos que esse processo, ele vai passar. Isso tudo vai passar. E Chico recebeu uma orientação de seu mentor, escrevesse numa cartolina que isso vai passar. Ele estava passando por um processo muito doloroso de doença, e ele pediu para que escrevesse, colasse lá no pé da cama. Isso também vai passar, isso vai passar. E vai passar. Isso tudo que está acontecendo hoje não é exclusivo, porque às vezes nós nos fechamos e ficamos com receio de falar com alguém. Mas isso não é exclusivo de nós. Esse processo está na sociedade como um todo. Essas dores, todas essas situações, elas estão aí. E a gente só vai conseguir modificar essa situação na hora que nós entendermos que existe algo além do que tocamos aqui. Algo além do que percebemos aqui. Deu para compreender isso, pessoal? E eu sempre gosto de terminar de uma forma otimista. Eu penso que se tudo que aconteceu, se todos os enganos que o homem cometeu até hoje, ele não conseguiu
acabar com aquilo que Deus criou, com aquilo que Deus projetou para nós, é porque verdadeiramente ele não vai conseguir. E aquilo que Deus projetou para nós, que é a felicidade, esta sim é uma realidade. Vai demorar um pouquinho, alguns bilhões de anos, mas chegará. Então, meus irmãos, era isso que tinha para hoje. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos.